Atualidade, com Marcos Figueiró. Bom dia, gente. Estamos começando mais um programa Atualidade, aqui pela nossa TV Litoral. Estamos aqui no canal 681 da Claro TV. Gente, olha só, se vocês não conseguirem assistir o programa Atualidade aqui pela nossa TV Litoral, não tem problema. Entra lá no canal do YouTube, Marcos Figueiró. Está lá. Todos os nossos programas estão disponibilizados lá no nosso canal no YouTube. Gente, olha só, hoje nós estamos aqui na ANATO, que é um núcleo de terapia ocupacional, né, Ana? E eu estou aqui com a terapeuta ocupacional, a doutora Ana, que gentilmente nos está nos recebendo aqui. E nós vamos conversar com ela um pouquinho, falar um pouquinho deste espaço e falar também do seu livro, porque a Ana também é escritora. Ana, seja bem-vinda ao programa Atualidade. Muito obrigada, Marcos. Prazer recebê-lo aqui na ANATO. Na ANATO, muito legal. Gente, que bonito que é esse teu espaço aqui, Ana. Então, foi planejado com muito carinho, com muito amor, né? Desde o nome, porque na verdade o meu nome é Ana Cristina e sou terapeuta ocupacional. E aí, quando eu criei a ANATO, muitas pessoas achavam que era porque Ana T.O., né? Sim, a Ana terapeuta ocupacional. Ana terapeuta ocupacional, né? E aí, na verdade, eu me aprofundei um pouco mais nesse nome, porque eu fui até as origens, né? Como Ana, Aná significa cheio de luz, cheio de graça. E o Tô vem do verbo estar. Então, pelas minhas origens ancestrais, o Aná significa um lugar cheio de luz, cheio de graça. Olha só, tu é bastante mística pelo jeito. Sou. Que signo tu é, Ana? Eu sou capricorniana. Opa! Seja bem-vindo ao time. Oba! 6 de janeiro. Eu sou dia 11. Olha só, temos que nos organizar para fazer uma festa bem grande. E eu sempre digo que, Ana, os capricornianos, ninguém seguram eles. Né? Ah, não. A gente, como é que eu vou dizer assim, aquela montanha lá não cai longe para nós. Não cai. A minha mãe sempre dizia para mim que se eu vivesse na era do tronco, eu vivia nele, né? Aham. Porque eu ia ser uma pessoa muito desafiadora, no sentido bom da situação, né? Porque Sim. Eu sou daquelas que eu objetivo e eu vou lá. Né? Eu me esforço, eu dou um sangue, eu vou lá e vou atingir meus Ana, objetivos. tu está formada há quanto tempo? 17 anos. Ah, tu já está há 17 anos nessa carreira aí Sim. de terapeuta ocupacional. E o que te levou a escolher essa carreira de terapeuta ocupacional? Então, Marcos, sinceramente, eu nem sabia o que era terapia ocupacional. Nem eu. Nem sabia. Quer dizer, eu também não sabia até o dia que eu entrevistei uma outra colega tua, né, que ela me explicou. Mas talvez a minha audiência também não saiba o que é um terapeuta ocupacional. Com certeza. O que aconteceu? Eu era estudante de administração de empresas com ênfase em análise de sistemas. Eu estava me formando. Até que um dia me deu uma crise existencial, né? E pensei que, bom, eu gostaria de trabalhar com pessoas, não com máquinas, né? Larguei tudo, teve uma reviravolta na minha vida profissional e aí eu fui fazer um curso de manicure. Comecei a fazer unhas das pessoas. E a minha avó me chamava para casa dela todo sábado para fazer a unha dela, da minha bisa, das amigas dela, que elas se reuniam, iam comer bolo, tomar chá. E a minha tia, jornalista da Zero Hora na época, me ligou, eu estava lá na casa da minha avó e ela disse, olha só, o IPA em Porto Alegre, porque eu morava para lá, né? O IPA está abrindo um curso, vestibular de um curso de terapia ocupacional e eu li e achei a tua cara. E aquilo ficou remoendo assim em mim, e o que aconteceu? Terminou o dia, eu fui para casa, porque eu estava em Porto Alegre, eu morava em Alvorada na época. Desci numa lan house e fui pesquisar o que era terapia ocupacional. E aquela coisa assim, tipo, a questão holística da ocupação humana, tu ser um analista da ocupação humana, mas como assim ocupação humana? Nossa, mas nós somos ocupacionais, nós somos funcionais, nós somos produtivos, gente, né? Que é isso, né? E naquele mesmo instante, naquela lan house, eu já me inscrevi para o vestibular da TO. Fui, fiz o vestibular, consegui passar como primeira suplente, inclusive, da bolsa do ProUni na época. Ah, que legal. E aí eu comecei a cursar terapia ocupacional e foi lá
cursando terapia ocupacional que eu fui conhecendo o que de fato era, né? Sempre muito curiosa e muito duvidosa, né? De que onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, o que é uma ocupação. Será que as pessoas têm noção de que elas são ricas ao saber que elas têm liberdade, que elas têm autonomia e independência? Porque a terapia ocupacional visa isso, né? A liberdade, a autonomia, a independência, o livre escolha, o fazer, não importa como, mas fazer, se movimentar. E aí foi que eu entrei na terapia ocupacional. Ana, e tu trabalha com, que eu fiquei sabendo, que a Anato trabalha com autistas. E qual é a tua experiência de mais de 17 anos como terapeuta ocupacional? A tua experiência contribui para enxergar a criança além do diagnóstico. Como essa tua experiência consegue enxergar essa criança além do diagnóstico autista, digamos? Sim. Antes de tu me responder, ontem eu estava ouvindo, eu sou muito curioso, eu gosto de ficar ouvindo bastante documentários e reportagens. E ontem ouvi um médico dizer que o autista, e aí eu quero trazer também para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que a criança autista, ela advém, às vezes, de um frio que entrou durante a sala de parto, na hora que tira a criança. Acho que nada a ver, né? Nada a ver, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Aí eu vi aquilo ali, eu digo, eu não acredito que eu estou ouvindo de um profissional da saúde dizer esse tipo de coisa, que as mães têm que ter um cuidado para quando vão ganhar um bebê, para quando tirar ele, não ter ar-condicionado ligado, não ter a porta aberta. Poxa vida, que é um frio que a criança pega quando nasce. Meu Deus, que absurdo, cadê né? a ciência? Não, botaram? Aí eu disse, não, olha só que interessante, amanhã eu vou conversar com a Ana, vou gravar essa entrevista com ela, eu vou perguntar para ela, porque tu trabalha com autismo, então, claro que a gente hoje tudo é um mistério, né? A ciência é um mistério. Sim. E a gente está aqui para conviver com ela e, ao mesmo tempo, a gente nos adequar, né? E fazer com que essas crianças que são autistas, elas tenham uma qualidade melhor de vida, né? Com certeza. E não só trabalho com crianças há 17 anos, né, neurodivergentes, como tenho uma filha autista também. Olha que... né? E fui agraciada. Não uso a vinda da minha filha como um troféu na minha vida, mas me sinto sim preparada e acho que ela teve uma boa escolha ao me escolher como mãe, porque eu já estava preparada para Ana, então assim, deixa eu corroborar contigo e também até com a nossa audiência. A minha namorada, ela tem um filho de 28 anos que ele é autista. Poxa, eu sou apaixonado. Ele mudou a minha vida desde que eu entrei na vida da minha namorada, e ele me fez ver muitas coisas diferentes, a forma de ser diferente, a empatia, às vezes tem um pouquinho mais de calma, a gente poder entender melhor ele. Às vezes eu brinco com ele, como esses dias eu até joguei um vídeo na rede social que eu perguntei para ele por que a justiça é vendada, é cega. Ele disse, olha Marcos, há boatos aí que ela tomou produto químico. Que amor! Olha só. Então, assim, eu me divirto com ele. E é uma criança, um menino, um homem, sim, inteligentíssimo, super especial e que, olha, me faz muito feliz, sim, de conviver com ele. Com certeza. E agora, estou ouvindo isso, eu vejo assim, mais uma coisa em comum que a gente tem. É, né? Verdade. Até o final da entrevista, acho que vai vir mais surpresas. Vem mais surpresas por aí. Mas me fala aí para mim, então, como é que é... Então... Marcos, a gente sabe hoje que essa questão do autismo, eu não me surpreendo quando sai essas notícias assim que a gente estranha, né? Quer brincar, quer sorrir ao se deparar com notícias dessa forma. Sim. Não me surpreendo porque se a gente for parar para pensar, há 15 anos atrás, que é logo ali 15 anos atrás, nós tínhamos o conhecimento de uma característica muito distinta do autismo. Então a gente olhava para o indivíduo, se ele estava se embalando, pronto, a gente já sabia que ele era autista. Se ele não olhava para ti, a gente já sabia que era autista. Se ele não falava, a gente já sabia. Ou que ele estava em casa ou numa escola especial.
E aquele movimento também com as mãos, né? Estereotipia. Então essas características há 15 anos atrás eram muito marcantes, então já era certo a gente distinguir que era autista. Mas hoje em dia, Marcos, e não é pela evolução da ciência, é pela evolução do conhecimento, porque a ciência já trazia veladamente algumas características, que o autismo não é só um, ele é milhares. Então a gente não pode falar que é sobre o autismo, a gente tem que falar sobre os autismos. Não é à toa que as coisas estão vindo como agora distinções de níveis, né? Aquele que tem comunicação, aquele que não tem. São 97% de crianças e adolescentes autistas que a Anato atende hoje, dentro do nosso público de atendimento de mais de 130 pacientes, tá? 97% são autistas. Um é diferente do outro. Eu não tenho nenhum com uma característica igual. Sim. Um olha no meu rosto, diz que me ama, o outro não fala, o outro faz estereotipia, o outro não. Um anda na ponta do pé, o outro não. O outro tem seletividade alimentar, o outro não. Mas a gente precisa ter distinto a ciência, né, no nosso conhecimento. O que traz a ciência? O espectro não é uma doença. Primeira coisa. Ele é doentinho, ele nasceu doente, ele está doente. Não. O espectro do autismo, ele não é uma doença, né? Ele é uma deficiência porque ele compromete a pessoa em áreas distintas, que é o que está lá no DSM-5, que envolve comunicação, porque às vezes o autista, ele é verbal, mas ele não fala, ele não se comunica, porque entre tu ser verbal e se comunicar, tem duas nuances muito distintas. Então a comunicação, a interação social e o comportamento são as três bases que a gente tem que seguir para ver realmente se aquele indivíduo está dentro do espectro ou não. E isso tem que vir desde cedo. Tem muitos adultos hoje em dia, aqui na Anato nós temos pais já diagnosticados autistas, porque com o tratamento dos seus filhos, observaram coisas que traziam desde a infância. Desde a infância. Mas que eram tratados como o quê? Criança hiperativa, criança ansiosa, criança ou que tomava remedinho. Muitos pais aqui tomavam Gardenal na sua infância, porque eram agitados. Sim. Mas eu demorei, fui falar com 5 anos, mas o médico dizia que naquela época era normal. Então já existia traços marcantes de um autismo que nunca foi tratado. E que hoje são adultos que fazem terapia e que eram tidos inclusive como bipolares, esquizofrênicos, psicóticos, né? Por um diagnóstico feito de forma errada. Mas enfim, este é o diagnóstico do autismo, né? E a gente precisa ter cuidado. Características similares, semelhantes ao autismo, a gente tem, todos nós temos. Todos nós temos, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem. Mas são essas três que podem nos trazer sobre também os prejuízos que a gente tem na vida. Não adianta tu ter a característica e não ter o prejuízo, porque isso não vai basear a definição do diagnóstico, né? Então a gente está sabendo ali que existe um diagnóstico e existem características distintas. Como é que é o meu olhar com isso dentro desses 17 anos que eu tenho de prática? Confesso, eu estou sempre buscando mais, porque para mim eu nunca sei. Eu nunca sei de nada. Parece que quanto mais eu sei, mais eu não sei. Sócrates já dizia, só sei que nada sei. Então assim, cada curso que eu faço, às vezes eu faço o mesmo curso 2 vezes no ano, porque daí eu aproveito uma coisa, uma hora, mas era verdade mesmo, mas e como é que eu faço isso aqui? Então, o que eu sei é que, primeiramente, eu e a Anato não tratamos diagnósticos. Olha que legal. Nós tratamos pessoas, crianças, adolescentes. Independente do que é. Às vezes as famílias ligam, oi, tudo bem, você atende autista? É criança? Tá, então tudo bem. Então aqui nós temos uma regra, nós não tratamos diagnósticos porque a gente sabe que o diagnóstico é 1% da criança, do indivíduo. A gente trata o indivíduo. Então,
dentro desses 17 anos, o que eu pude aprender e ensino os meus colegas de trabalho, ensino os meus funcionários, ensino as minhas famílias, é que em momento algum passaremos o diagnóstico acima ou à frente de um ser humano. Então este foi o maior aprendizado que eu tive enquanto terapeuta ocupacional para olhar para o autismo. Entendi. E quais são as principais dificuldades que as famílias de crianças autistas enfrentam hoje? Sinceramente, é difícil eu falar isso não como também família. Até porque né? tu é mãe de uma autista. Exato. Né? Então, como terapeuta, o que eu vejo, né, é uma carência de acolhimento e informação. Essas famílias precisam ser acolhidas e precisam ser escutadas. Por quê, Marcos? Quando a gente tem um filho atípico, esse filho parece que passa a não ser só da gente, ele vai passando a ser de várias pessoas. É o físio, o fono-TO, psicólogo, psicopedagogo, o educador físico, o musicoterapeuta. Parece que a gente vai perdendo um pouquinho daquela coisa que é nossa, né? Que é o nosso filho. E aí nisso, a gente e essas famílias vão perdendo também um pouco da voz, da autonomia, porque parece que tem que passar primeiro pelos profissionais para tomar a decisão da vida do próprio filho. Esses dias uma escola me contatou e disse assim para mim: oi, a fulana, mãe do teu paciente, disse que é pra gente começar o desfraude. O que tu acha disso? E eu disse: ela é a mãe. Não, mas eu disse que eu ia falar com os terapeutas primeiro. Mas ela é a mãe? Sim. É um desejo dela? Entende? Então hoje o que eu vejo de maior dificuldade é a voz da família. É um acolhimento maduro, um acolhimento seguro. É dar realmente o poder de parentalidade para uma família. Decidir sobre o tratamento do filho, decidir sobre o que quer para aquele filho. Às vezes o desejo da família realmente não bate de encontro com o que a criança apresenta. Mas faz parte então do grupo do terapeuta chegar nessa família com acolhimento e explicar os processos. Porque eu acho que tudo que é bem falado dá certo. A comunicação, ela dá certo quando ela é bem falada, né? Então a nossa dificuldade hoje que eu vejo aqui dessas famílias é isso. É voz, é acolhimento e é entendimento, é saber o que de fato acontece. Porque naquela dúvida, naquela angústia, tu tá vendo que o teu filho tu tá vendo que ele tem dificuldade. Mas é o medo, é a angústia, é vários outros sentimentos que faz com que tu invente qualquer desculpa para fazer de conta que não é. E o que é essa integração sensorial de AIRES? E como ela ajuda no desenvolvimento, Ana, da criança autista? A integração sensorial de AIRES tem no meu coração. Eu sei. Ana, eu fui vasculhar tua vidinha também. Eu acredito. Marcos, a integração sensorial de AIRES, ela é uma abordagem que nós terapeutas utilizamos. E é só o terapeuta ocupacional que pode utilizar isso, tá? Por quê? Ela veio ao mundo através da Ana Jean Ayres, que era uma terapeuta ocupacional, neurocientista. Começou a observar que no tratamento de crianças, né, não só autistas, mas porque nós todos seres humanos podemos ter disfunções sensoriais em qualquer momento da vida, né? E ela começou a observar que quando as nossas sensações não estão integradas, existe uma disrupção da nossa funcionalidade. Então, por exemplo, a gente conhece as sensações, integração sensorial, do sensório. O que são os sensórios? Os sentidos. São aqueles 5 que a gente conhece: audição, olfato, paladar, tato, visão. E temos mais 3 sentidos que quase as pessoas não conhecem,
que envolvem muito como que a gente está no espaço e como que a gente executa as coisas. São eles: proprioceptivo, que é aquele onde eu sinto o meu corpo; o vestibular, que é o sentido do equilíbrio, ou seja, aqui eu estou utilizando para estar sentada sem cair para o lado, eu estou sentindo o meu sentido proprioceptivo, ou seja, eu estou sabendo onde o meu bumbum está sentado. Eu estou estou ativando o meu sentido vestibular, que é o do equilíbrio, para eu não cair da cadeira. Estou ativando o meu sentido tátil, para eu sentir que a cadeira não está machucando o meu ossinho, não está apertando a minha perna. Eu estou sentindo o meu pé no chão, e agora porque eu falei, tu vai sentir o teu também. Já senti. Eu estou integrando o meu sistema visual, porque eu estou olhando para ti, eu estou olhando para os nossos telespectadores, eu estou integrando o meu sentido auditivo para escutar o que tu fala, processar e te responder. Então eu estou fazendo uma integração de todos os meus sentidos para estar aqui executando o quê? Uma atividade, que é dar uma entrevista. Essa é a atividade. Então a integração sensorial, ela faz com que o ser humano se integre para executar algo. É como cozinhar. Se eu tiver com o meu sensório baixo, quando eu for cozinhar eu vou me queimar. Ou eu não vou perceber que a comida está queimando, né, e não vou desligar o fogo. Então, para todas as atividades do dia a dia, nós precisamos integrar os sentidos. E existe um que é muito importante, que é o interoceptivo, que é aquele sentido, que é o 8º sentido que a gente fala, que é o mais difícil, inclusive, de se tratar, de se perceber, que é aquele que vem de dentro para fora, onde a gente faz a percepção do frio, do calor, da fome, da sede. Muitas crianças autistas, por exemplo, que fazem uso da medicação, altera esse sentido, porque elas querem comer insaciavelmente, elas não conseguem parar, ou então elas têm sono e entram numa crise, porque elas não conseguem identificar que elas têm que deitar e dormir. Esse sentido é aquele que nos indica sobre as nossas fisiologias, né? Então, a Jean Aires vem, instrumentaliza os terapeutas ocupacionais para com o uso de recursos específicos. Por exemplo, depois tu vai conhecer aqui uma sala que é onde a gente pratica esse tipo de abordagem. Existe ali materiais suspensos, balanços, cilindros, tem um recuo da sala também para o rolo andar, tem almofadas, colchonetes, recursos para trabalhar esses sentidos de forma integrada e que segue um programa de fidelidade. Ou seja, não é qualquer terapeuta ocupacional que pode aplicar a integração sensorial de Aires. Por quê? Primeiro, tem que ter uma formação específica de mais de 200 horas, né? Segundo, tem que ter uma sala específica que esteja dentro do programa de fidelidade. Porque se eu colocar aqui um balanço na minha sala de 2x2 e uma piscina de bolinha e falar que eu estou fazendo integração sensorial, eu estou cometendo um crime. Isso não é verdade. Isso é muito prejudicial para o terapeuta que se diz fazer e para o paciente que se diz receber e não recebe. Ana, e o que diferencia as terapias como Denver, ABA e integração sensorial das abordagens tradicionais? Então, são terapias que têm um programa mais robusto e mais intenso, tá, Marcos? Por exemplo, é feita uma avaliação nessa criança, porque não são todas que precisam. Sim. Tá? Aqui a gente faz uma análise bem criteriosa, tem algumas famílias que chegam a ficar um pouco chateadas com a gente quando vem no laudo para uma criança de 2 anos e meio fazer ABA 30 horas. Né? O que a gente faz? Uma análise robusta, uma avaliação, porque na Anato a gente trabalha muito com protocolos avaliativos. A gente analisa a criança e identificamos dentro dessa análise os prejuízos que ela tem, a idade que ela tem e qual é a estimativa para ajudarmos que ela progrida. Dependendo disto aqui, aí sim a gente vai fazer a preparação do plano. O ABA, o Denver, eles são planos de alta intensidade, então é acima de 10 horas.
né? É uma ciência, o ABA é uma ciência, assim como o Denver, estão lá dentro dos protocolos científicos que dá resultado para a população autista. E aí as crianças vêm e passam às vezes 2 horas por dia, dependendo do plano de tratamento delas. Nessas duas abordagens, tanto do ABA quanto do Denver, é necessário a presença de um supervisor que vai comandar a equipe. Eu hoje sou, aqui no litoral, a única supervisora ESDM Denver, consegui fazer essa certificação depois de quase 6 anos de preparo, estudo, e faz a primeira etapa, volta, faz a segunda e manda vídeo, e foi bem complicado, mas graças a Deus a gente conseguiu. Temos também uma outra supervisora aqui, Denver, que também divide comigo. E o ABA também temos supervisores aqui, inclusive uma delas é de Tramandaí, que é a Caroline Pinheiro, uma grande profissional, que é uma das nossas supervisoras ABA. Então, é obrigatório dentro dessas abordagens a presença do supervisor, né? E é obrigatório a execução do plano. O que está no plano tem que ser feito. Uma cartilha que deve ser cumprida à risca. À risca, porque nós temos prazos para atingir os objetivos. É isso que eu ia te perguntar. E quais são os avanços que tu já presenciou, Ana, em pacientes atendidos com essas terapias? Nossa, agora eu vou abrir o meu coração para ti e para vocês. Porque eu não gostava muito de terapias de alta intensidade. Eu achava que judiava muito da criança. Sabe? Pra que é isso? Meu Deus, pra que tanta terapia? Mas o que é isso? Até que eu precisei utilizar com a minha filha para ajudá-la nos comportamentos. E fui atrás de conhecimento. Me esvaziei. Eu disse, Senhor, me ajuda. Deixa eu entender. Porque o meu preconceito não estava deixando. Quando eu conheci de fato as abordagens de forma humanista, naturalista, de forma a trazer aquele acolhimento, porque antigamente se via um ABA, Marcos, muito rígido e punitivo, onde a criança acertava, a gente dava um docinho na boca dela, ela errava, a gente fazia estímulo doloroso. Isso existia. A técnica do cachorrinho adestrado. Exatamente. Fez coisa boa? Uma raçãozinha. Exato. Então era isso que eu conhecia na faculdade, quando eu tive acesso, né? Há 20 anos atrás na faculdade. E quando eu comecei a entender e ver as práticas e fazer cursos, eu comecei a ver que, meu Deus, todo mundo deveria fazer isso. Inclusive eu implanto na Anato abordagens do ABA, abordagens comportamentais no funcionamento da minha empresa. Para mim, para os meus colaboradores, para os meus parceiros, porque ela faz muito efeito na vida das crianças. Vejo muito mesmo, né? Assim, ó, a forma como essas crianças começam essas terapias de alta intensidade e depois de 3 meses o jeito que tá. É inacreditável as mudanças. Mas é claro, eu quero também fazer um adendo aqui, que para termos sucesso, atingirmos objetivos específicos, nós precisamos de apoio da família. Eu ia perguntar isso aí, Ana, agora era a próxima pergunta. Qual é a participação do pai e da mãe? Hoje a gente vê muitas mães em carreira solo, sim, e convivendo com um filho com espectro autista, né? Sim. E qual é a participação dos pais? Sim. Nesse processo todo, nesse tratamento, vamos dizer assim? É porque assim, ó, 90% do sucesso do tratamento vai ser essa parceria com a família. Sim. E a gente aqui não está para fazer julgamentos nesse processo de aceitação e de entendimento da família. Mas estamos aqui para sinalizar para eles o tempo inteiro que sem eles nós não conseguimos fazer nenhuma mágica. Entende? Hoje nós temos, assim, famílias muito colaborativas aqui na Anato. Eu vou te abrir meu coração e te dizer assim, ó, que chega a me emocionar. Eu amo as nossas famílias. Não tem uma família aqui que me dê problemas,
que me dê desgaste, que me dê, sabe aquela coisa assim, lá vem o pai do fulano. Não tem, Marcos. As famílias aqui, a gente tenta fazer um engajamento muito bom, um vínculo muito construtivo e produtivo para que a gente consiga acessar o filho deles, entende? Então a gente não começa o tratamento com a criança, a gente começa com a mãe e com o pai. Então eu vou te dizer uma coisa, Ana, que é uma impressão minha. Quando eu entrei aqui, gente, na Nato, eu fui recepcionado de uma forma tão estranha que aquilo me chamou a atenção, que eu não fui recepcionado em nenhum lugar, em nenhuma clínica da forma como fui recepcionado. Era como se eu fizesse parte dessa equipe. De uma forma foi uma recepção efusiva. Sentado ali, fazendo alguns apontamentos que eu tinha que fazer para a TV, organizando uma coisa da minha agenda, enquanto eu esperava começar essa entrevista, Ana, eu percebi que o entrelaçamento entre paciente e a casa, eu não sabia se aquele paciente, o pai que estava esperando a criança, se ele era parte desta casa, desta clínica, ou de tão como vocês inserem. E aí eu corroboro então, e dou aqui meu testemunho do que a Ana está falando aqui. É uma coisa que realmente acontece aqui na Nato. Parabéns, Ana, pelo atendimento que vocês têm aqui embaixo. Aqui desde quando a gente entra na porta por aquela menina ali. E, gente, olha, é impressionante. Então eu precisava, antes de terminar a entrevista, ainda não está no fim, mas eu queria dizer, antes que eu me esquecesse, eu fazia esse comentário aqui para vocês. É importante para mim, isso faz parte dos nossos objetivos também. E claro, a gente vê também muitas mães que tomam, né, o lugar porque os pais são os mantenedores. Também temos mães aqui que são mantenedores da família e é o pai que traz para as terapias. Como o pai que estava ali embaixo. Então a gente tem muito isso. Tem vó que traz, tem prima, tem tio, tem irmã. Sim. E assim eles vão. E a gente vai tentando fazer esse vínculo, esse entrelaçamento com todos. Tu vai perceber que aqui na Nato todas as portas são de vidro e tem um espaço em branco assim. Por quê? Porque aqui o acesso das famílias é livre. Eles podem transitar nos espaços a hora que eles quiserem. Eles podem chegar, se eles não querem entrar na sala de atendimento, eles podem chegar nesse espacinho que tem na porta. São livres para fiscalizar. E sim, são livres. E às vezes tem pais que estão ali filmando, quando a gente vê, eles já estão filmando a gente ali, estão entrando. Eu vou no banheiro, eu vou na cozinha, tem um espaço aqui em cima, que é um sofazinho que eu deixei com uma área para os pais também trabalhar, porque eles têm que se sentir pertencente. Eles precisam ter confiança. Entende? Nós não temos câmeras nas salas. Eu até fui atrás disso, mas o nosso conselho não permitiu porque transita de menores, né? Enfim. Mas temos lá na recepção por uma questão de segurança, mas aqui não. Só que aqui a gente sempre deixa esta abertura, tanto nesta quanto na outra. E Ana, e como é que está a realidade do atendimento no SUS e nos planos de saúde para o autismo, Ana? Sim. Então, vou dizer para ti que eu tenho visto melhorias, tá? De 10 anos para cá, eu tenho visto muita coisa legal acontecendo no Sistema Único de Saúde e dentro dos planos. Os planos, claro que grande maioria, para tu conseguir alguma coisa, tu tem que judicializar, infelizmente, né? Sim. E o que eles dão, por exemplo, é R$25 de sessão dentro de uma sessão de terapia. O que não é contra o código de ética de qualquer profissional da saúde e da reabilitação, isso, né? Então muitas vezes precisa ser judicializado, mas eu tenho visto muitos planos querendo fazer parcerias. Aqui a Nato, por exemplo, Petrobras foi uma que nos buscou para fazer uma parceria e chegar o mais próximo do valor que a gente cobra, entende? Então a gente tem visto esse movimento, né? A Unimed da Saúde Paz, a CACI, Sul América. Então eu tenho visto um movimento um pouco mais positivo, embora às vezes muito limitador, porque é tal isso e tal aquilo que eles aceitam. E o que desculpa te interromper, o que precisaria mudar para que as crianças recebessem esse acompanhamento contínuo, adequado e contínuo, né? Sim.
Tu sabe que eu até ia falar sobre isso, sobre a respeito do SUS, né? Porque o SUS atualmente ele tem dado as terapias, né, convencionais ali. Terapia ocupacional eu dou convencional. Eu não sou obrigada a dar terapia ocupacional de integração sensorial, eu não sou obrigada a dar BOBAT, eu não sou obrigada a dar AB Denver, essas terapias de alta intensidade, e o SUS não dá, né? Mas ele dá as convencionais. E a gente vê que assim, o que me deixa triste, Marcos, sinceramente, é ver que um paciente grave, precisando de terapias específicas, se essa criança tem disfunção sensorial, ela precisa estar no laudo terapia ocupacional com integração sensorial. Por que vai dar terapia convencional que não vai dar para essa criança o suporte que ela necessita, a estrutura que ela necessita, o tratamento que ela necessita? É o quê? É enxugar gelo. Uhum. A gente está dizendo para essa criança entre linhas que ela vai ficar para o resto da vida no sistema. E que os objetivos vão ser cumpridos. Não vão ser, né? Além de também a gente sabe que pelo SUS muitas vezes o que eles dispõem é uma vez semanal e 30 minutos por sessão. Quase não se falam com pais, né? Então a gente já vê aí um grande furo que o sistema se torna uma sessão de consolo. Eu tô te dando. E às vezes, olha, eu não tenho terapia ocupacional, mas eu tenho arte e terapia, que é quase a mesma coisa. E para aquele pai e mãe que está desesperado, que não entende as diferenças, ele aceita. E aí, depois de 1 ano, ele diz, meu filho não está progredindo, mas ele está na terapia, mas não está progredindo. E aí a gente sabe por quê. Aqui a gente tem bastante crianças, né? A ANATO já foi conveniada pelo município. A gente acabou desconveniando por uma questão de organização entre os sistemas, né? Porque era muita demanda de paciente e a gente sabe que dentro dessas licitações, muitas vezes demora-se a pagar, né? A ANATO chegou a ficar bastante tempo sem receber os recursos e aí foi por isso que a gente resolveu, então, pausar os atendimentos. E naquela vez, eles não aceitaram a pausa dos atendimentos até a gente receber os recursos e acabaram descredenciando a ANATO. Mas é uma coisa que para nós seria bom servirmos as crianças que estão em lista de espera. Hoje nós temos crianças em lista de espera de mais de 1 ano esperando terapia ocupacional. E aí não tem terapia ocupacional para dar, eles dão ecoterapia, eles dão arte-terapia, eles aumentam uma sessão na fono. E aí resolve? Não resolve, né? Então esses furos poderiam ser muito bem resolvidos se tivesse uma avaliação bem detalhada, se tivesse um acompanhamento. Eu adoraria, Marcos, na minha vida, eu adoraria que um juiz pudesse me chamar antes de bater o martelo, de deferir ou indeferir um tratamento de paciente meu. É o meu sonho que um juiz pudesse me escutar. É o meu sonho que ele pudesse ver os vídeos do meu paciente, os gráficos do meu paciente. É o meu sonho que ele pudesse ver o meu paciente antes de bater o martelo e decidir sobre o tratamento do meu paciente, sendo que o médico está falando que ele precisa e o juiz vai lá e diz que não precisa. Então isso vai acabando com o coração dos terapeutas. E não é só o meu, é de todos os outros terapeutas que tem aqui na cidade, que a gente conversa, que a gente faz equipe, é fono, físio, TO, psicólogo, neuro, enfim. Mas é uma coisa que adoece o nosso sistema e não dá chance nem esperança para esse pai de ver o seu filho ter uma alta. Sim. Eu estive nos Estados Unidos, eu fui lá, fiz uma pesquisa de observação na Pathways em Chicago, maior centro de reabilitação. Eu tive no CDC, que é a organização que faz a pesquisa sobre os dados estatísticos do desenvolvimento humano, do autismo. Lá, Marcos, criança pequenininha já entra em terapia intensiva, porque lá não tem SUS. Então eles têm uma ajuda de custo para fazer uma intervenção precoce, porque é esse o ouro. A gente sabe, a ciência mostra, né? Quanto mais cedo se intervir, melhor. Então aqui, criancinha pequena entra 2, 3 vezes na semana.
para daqui a um ano ela tá uma vez na semana. Sim. E aqui no Brasil a gente faz o inverso. A gente medicaliza e não potencializa na terapia. E a gente deveria potencializar na terapia e medicalizar menos. E não deixar essa criança amarrada num sistema para sempre. O nosso trabalho aqui, inclusive, é esse. É trabalhar para dar alta. A gente trabalha para dar alta para essas crianças, para dar alta para esses adolescentes. E o SUS? Eu já fui terapeuta de SUS, então eu sei o quanto isso dói na gente. E Ana, e tu já plantou uma árvore? Já. Várias. Plantou árvore, filho, já tem um filhozinho. 4. E agora, uma escritora, faltava o livro, e agora tá aí. O que te inspirou, Ana, a escrever o capítulo do livro Terapia Ocupacional, Inovações, Abordagens e Práticas Transformadoras? A minha inspiração, primeiramente, veio de um convite. Cláudia Antelo, que é a organizadora desse livro, que é uma professora terapeuta ocupacional renomadíssima, respeitadíssima, e eu jamais pensei que eu poderia estar ao lado dela na elaboração desse filho aqui. Então, primeiramente, eu tive aquele frio na barriga, meu Deus, eu vou estar com a Cláudia, né? A gente vai se encontrar, a gente vai conversar sobre o livro. E aí depois veio essa vontade de escrever esse capítulo que eu escrevi, falando sobre realmente uma coisa que eu aprendi nesses anos de terapeuta ocupacional, que é trazer a ciência a favor da nossa prática. Por quê? Antigamente, eu era uma terapeuta clínica, né? Claro que eu fazia terapia ocupacional, eu sei fazer terapia ocupacional. Mas na hora de elaborar um plano de um paciente, eu ia elaborando de acordo com aquelas coisinhas que ele ia me apresentando ali e do que a família me trazia. Só que depois que eu comecei a pesquisar e saber mais sobre os protocolos avaliativos, instrumentos de validação, saber o que o meu paciente tem de potência e o que ele tem de limitação, isso melhorou 100% no meu plano terapêutico e nos objetivos a serem atingidos. Cada ano, agora a gente vai entrar num período de reavaliação. É o período que eu mais gosto, é de agosto para o final do ano, que a gente vai reavaliar todas as crianças. E aí a gente compara os gráficos. Meu Deus, é o momento que eu mais amo. Porque a gente vê o que aquela criança já evoluiu. É a resposta, né, Ana? É a resposta. Então, eu fiz esse capítulo baseado também numa pesquisa ao qual eu participei da faculdade lá de Minas Gerais, junto com a Maíra Amaral, que também é professora de TO, renomadíssima no Brasil, e com a Mavi, que é uma estudante de TO, hoje ela já é formada. Estivemos juntas agora, semana passada, no Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional, apresentando essa pesquisa. E com base nisso, eu fui para a África. Através desse artigo, despretensiosamente, eu mandei lá e disse, nesse Congresso Mundial do Desenvolvimento na África, eles escolheriam alguns trabalhos de alguns lugares, né? E para minha surpresa, eu fui a única terapeuta ocupacional do Brasil a ter um trabalho ido para a África. E fui para a África apresentar. Em inglês, pensa. Em inglês ainda. Então, isso me motivou a trazer essa pesquisa e falar sobre isso no livro, onde sim, existe ciência dentro da terapia ocupacional. Nós somos vistos muitas vezes, principalmente os terapeutas ocupacionais da infância, são vistos pelos titios, né? A titia que brinca, a titia que brinca. Não está errado, mas para me defender, a gente vai buscar lá as atividades e ocupações. Quando a gente fala da criança, qual é a atividade da criança, Marcos? Não é o brincar? Sim. E em que a criança autista tem dificuldade? No brincar. Então, para eu poder ensinar ela a comer, escovar o dente, tirar a fralda, sentar na escolinha, interagir com um coleguinha, com a família, dormir bem, tomar banho, eu tenho que ensinar ela a brincar. Porque é através do brinquedo, da brincadeira, que ela vai aprender a fazer tudo isso.
Entende? Então, nós terapeutas ocupacionais infantis, a gente recebe assim um preconceitinho que a gente só brinca. E agora está explicado por quê. Só que o nosso brincar tem ciência envolvida. Muita ciência envolvida. Então isso que me inspirou a fazer esse capítulo. Que legal, Anaí. Porque qual é a mensagem de esperança? O programa Atualidade está chegando ao final e eu sei que vocês devem estar dizendo assim, poxa, já? Ana, tu é uma simpatia, tu é uma pessoa assim que irradia uma coisa muito bonita e eu acho e agora eu entendo o sucesso da Anato, da onde vem. Obrigada. É desse amor que tu colocou desde a porta que nos recepciona até aqui onde tu trabalha, a tua sala. E qual é a mensagem de esperança, Ana, que tu deixaria para as famílias que acabaram de receber um diagnóstico, que isso aí deve impactar muito, de autismo para um dos seus filhos ou para o seu filho? Sim. Então, a mensagem que eu deixo é, primeiramente, organizar os pensamentos, né? Porque num momento assim de turbilhão, Marcos, eu sei porque eu já vivi esse momento, tem muitas famílias que se preparam para receber o diagnóstico porque já estão percebendo. Outras não percebem e recebem esse diagnóstico como uma bomba, né? Na mão. Prestes a explodir, a gente não sabe o que fazer. Se solta, se põe na água, se joga pro telhado, se engole, né? Mas a bomba tá ali, foi te dada. Então a minha mensagem é primeiramente buscar uma rede de apoio com quem vocês consigam conversar sobre isso. Colocar para fora os sentimentos de angústias e dúvidas. E o mais importante, buscar profissionais de referência naquela área. Por quê? Muitas vezes, no intuito de ajudar, né, a vizinha diz, eu tenho um fulano lá que vai lá, conversa com ele vai te ajudar. Mas esse fulano não é especialista naquilo ali. Então talvez ele possa vir a te dar informações que vai te prejudicar, né? Como, por exemplo, eu tenho um problema no coração, eu vou procurar quem? O cardiologista. Exato. Né? Eu vou procurar aquela pessoa que entende do assunto e eu sei que vai me ajudar. Então a mensagem que eu deixo é: busquem profissionais especializados para ajudar no acolhimento e nos próximos passos a serem tomados. Aqui, por exemplo, a gente tem muito cuidado quando inicia esse processo, porque não é sobre só aceitação, sabe, Marcos? É sobre a vida que aquela pessoa vai ter daqui para frente. Já está dado, o diagnóstico foi dado. E aí a maior frustração e medo é o que vai ser de agora, porque as pessoas não conseguem mensurar que existe luz no fim do túnel. Na hora da escuridão, a gente vê só a escuridão. A gente não consegue imaginar que as coisas podem melhorar, né? Isso é um processo. Por isso que eu falei antes, no meio do nosso programa, nossa conversa, da importância de propiciar buscar profissionais, bons profissionais, especializados, como tu falaste, mas para que a tua caminhada seja mais leve. Exatamente. Né, Ana? Para que o teu filho possa caminhar de uma forma leve, porque o autista, o síndrome do espectro autista, ele cria o mundo dele. E às vezes é difícil a gente chegar, às vezes até o pai, a mãe, entrar naquele mundo dele, fazer parte daquele mundo dele. Então, e assim, aí entra o trabalho do profissional. Onde é que está a Anato hoje? Você pode deixar para a nossa audiência o endereço, claro, os telefones, Ana, e também aonde que nós podemos encontrar teu livro, que eu tenho certeza que muita gente vai querer agora, deve estar procurando nas redes sociais aí, como achar onde comprar teu livro. Com certeza. A Anato hoje ela tem uma filial e uma matriz, né? A matriz fica na Emancipação, 1166, quase em frente ao Hospital de Tramandaí, na cidade de Tramandaí. E também na cidade de Tramandaí temos pertinho do Fórum, na Tristão Monteiro 503. Vocês podem nos achar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, anato.terapia ocupacional.
E no WhatsApp ou telefone, através do número 51992049933, desculpa. E o teu livro? E o meu livro vocês podem encontrar na internet, na editora Literary Books, ou então nos comuniquem que a gente manda por correios para quem precisar. A gente sempre tem aqui exemplares também. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sei que tu tá com uma agenda muito cheia e eu sei que tu sai de viagem também. Mais uma, né? Hoje a Ana já queria cancelar a entrevista pela segunda vez. Aí eu disse não, gente. Chega, vamos dar limite para essa guria. Vamos agendar, nem que seja mais cedo para não atrapalhar a viagem da Ana. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço. De coração. Olha, eu tenho certeza que essa entrevista aqui, ó, muita gente vai depois correndo lá para o nosso canal no YouTube para assistir, para reassistir. E o programa, gente, quem não conseguiu assistir hoje também, na segunda-feira ele está disponível às 20 horas, também na nossa TV Litoral. É uma reprise do programa de sábado, o programa Atualidade com Marcos Figueiró, aqui na nossa TV Litoral, canal 681 da Claro TV. Lembrando que o programa também fica lá, disponível no nosso canal no YouTube. Desde já convido vocês a se inscreverem lá, gente. E também a gente compartilha o programa em várias redes sociais aí. A gente quer viralizar, dar visibilidade aí para todo mundo poder ter a oportunidade de assistir o programa Atualidade. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Esse é teu, tá? Eu quero autografado também, né? Já autografou? Não, né? Não, vou fazer isso. Vai autografar para mim. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui com vocês neste sábado, dentro da casa de vocês. Lembrando, gente, outubro, olha só, a importância do mês de outubro. Façam, gente, os check-up. Você, mulher, faça o check-up. Faça todas as revisões. É o mês, é o outubro rosa, gente. É o outubro que a gente tem que ter uma atenção especial ao câncer de mama, né, Ana? Nossa, muito importante. A gente já vai fazer uma divulgação aqui também entre as famílias e nas redes, que esse assunto é um assunto que envolve muita importância, gente. Gente, acompanhe nas nossas redes sociais que estão lá. Está lá todas as informações sobre o câncer de mama, que começa agora, no outubro rosa. E nós estamos dando uma ampla divulgação e também fazendo parte desse processo de conscientização. Certo? Um bom final de semana. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Atualidade com Marcos Figueiró.